Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes for pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você compartilha, deixa um comentário, que isso ajuda também. Recebi mensagem, gente falando que não tá tendo indicação, o YouTube não tá tendo que procurar. Acontece, cara, acontece. Às vezes o YouTube para de indicar o canal, então você ativa o sininho ou procura, às vezes, que todo dia tem 2 vídeos, tá? Então vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos atualizar as informações, começando com uma que saiu do jornalista Jorge Nicola, que é um negócio em curso entre o magnata grego, lá o Marinakis, e o São Paulo, né? Nesse negócio que não é uma compra, para deixar bem claro, o Marinakis entraria como investidor na base do São Paulo. 400 milhões seria o aporte, né, de investimento para a base do São Paulo. Pagar dívidas ou aumentar a questão da infraestrutura, enfim, mas tudo relacionado à base. E aí ele teria 35% do valor da venda de cada ativo da base do São Paulo. Seria um modelo de negócio e não uma venda. Você vê, né? O cara botar 400 milhões, se isso for verdade, gente, jornalista, todo dia sai uma história diferente aí, né? Tô falando que isso é verdade não, estamos repercutindo a matéria. Se isso for verdade, o cara vai botar 400 milhões de reais na base do São Paulo para ter 35%, porque o que esses caras querem do Brasil ou dos times brasileiros é a matéria-prima, são os jogadores da base para uma futura venda. Porque o negócio, futebol, ganhar dinheiro com premiação, isso não vai ser lucrativo no longo prazo para esses grandes empresários, né? Então você vê, 35% da venda de jogadores que ele ajudar ali a formar na base. Aqui no Vasco, com a ajuda de um monte de arrombado, compraram fiado, uma empresa que nem tinha dinheiro, já estava quebrada, 700 milhões de reais, levou a base do Vasco, 100%. Tudo que se vendesse lá era para a SAF depois de dividir dividendos aí para eles, né? Então, deram a base, deram o time profissional, deram renda de bilheteria, produtos oficiais, deram renda de mecanismo de solidariedade, de jogadores que foram formados há muitos anos no Vasco, enfim, entregaram tudo fiado por 700 milhões, deram 70 milhões adiantado, entregaram tudo aí para os americanos. Você vê como é que foram prostitutos os caras do lado de cá, né? Modelo de negócio tem vários, basta querer fazer algum que interessa ao Vasco e que ajude o Vasco a pagar a dívida do curto e médio prazo e tocar o futebol como tocaram esse ano. As escolhas foram erradas na janela, não trouxe zagueiro, quem sabe a gente podia ter ido para uma final de Copa do Brasil ou chegado a uma vaga de Libertadores. Isso, elas foram muito erradas, mas se você tiver gestão competente, se tiver um investidor ou investimentos para poder atacar a dívida no curto e médio prazo, o Vasco é viável. Já falei isso aqui várias vezes, está aí. São Paulo, mais uma vez, mostrando um modelo de negócio. O Júlio Casares, lá, o presidente de São Paulo, esteve com o Marinakis aqui no Brasil, o Marinakis, e foi para lá, para a Europa, se reunir com ele. Estão conversando. Agora, se essa conversa vai sair alguma coisa, eu não sei, tá? O Marinakis esteve no Brasil, eu estive com ele, estive lá em Londres em 3 dias e meio, embora algumas pessoas falaram que eu estava passando férias, não, eu estava trabalhando, fizemos 6 reuniões, não só com ele, com outros players também importantes, e nós conversamos. É claro que quando a gente vê uma notícia precipitada, venda da base, jamais, esse aqui é um patrimônio onde vocês estão, que é próprio do São Paulo, e todas as outros ativos. O que nós estamos visualizando é um acordo operacional, que tem um revenue share, que o investidor coloca e também ele participa. Mas o mais importante é você entender que esse quadro hoje já tem a participação de empresários, que é legítima, mas os clubes que formam precisam ter uma participação maior. Esse esforço que eu acabei de dizer do Rian e do Ferreira. Com esse investidor, a nossa capacidade, através do nosso scout, de um scout técnico ligado à Premier League, pode aumentar muito. Nós podemos ter um potencial de 10 jogadores por ano. Quanto significa isso em termos de receita e performance esportiva no profissional, legado esportivo?
E nós estamos conversando, claro que é algo ainda embrionário, e eu vou com muita calma nesse assunto, mas nós estamos caminhando bem, para trazer um empresário ligado à plataforma esportiva. Ele não é só financeiro. Ele tem o aspecto financeiro, mas ele tem a experiência esportiva. Imagine que o São Paulo, no grupo dele, se isso caminhar dessa forma, tem o Olympiacos, tem Nottingham Forest e tem o Rio Ave. Veja, o jogador que está jogando em qualquer outro clube e que tem 17 anos, 15 anos, 18 anos, ele fala assim, puxa, o São Paulo é uma ponte aérea mais próxima para ir para a Europa. Né? Então nós estamos buscando exatamente esse tipo de coisa. Agora, esclarecer uma coisa aqui, eu vi muita gente frustrada aí, torcedor, revoltado, o associativo tá dando mole, aí tá perdendo um investidor bilionário, o cara cansou de esperar. Gente, entenda uma coisa, o Vasco não pode ser vendido agora. Quem fala que o Vasco está sendo vendido, está sendo comprado, está mentindo para vocês. Existem 3 ações na justiça para definir o futuro do Vasco. Até lá o Everton, que a 777 colocou dinheiro e nem comprou, está tendo dificuldade para ser vendido por causa dessa grana. Então, existe o julgamento na Fundação Getúlio Vargas, que vai definir ali sobre as ações dos 39%. Existe o julgamento sobre a liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E existe o julgamento principal dos Estados Unidos, lá da Lender Hall, que tem uma liminar proibindo a ECAP de vender qualquer ativo relacionado a 777. Então, não é uma questão de escolha, o Vasco não está querendo ser vendido, está enrolando, está demorando. Não pode ser vendido, coloca isso na sua cabeça. Enquanto não tiver definida a situação nos tribunais, o Vasco não pode ser vendido, o resto é mentira. Até porque se pudesse ser vendido, o Pedrinho, a turma do Pedrinho, já tinha vendido, colocado a comissão no bolso e metido o pé. Entendeu? Bom, no GE, saiu agora no GE, de noite, que o Vasco teve uma reunião no fim do dia, né? Os dirigentes do Vasco, Pedrinho, Felipe, o Carlos Amodeu, que é o CEO, o diretor Carlos Santana, o Marcelo Santana, junto com o Renato Gaúcho e a sua staff. Eles tiveram uma reunião hoje e essa reunião, o tema dela era o departamento de futebol ou o planejamento do futebol do Vasco para 2025. O Renato Gaúcho quer saber, e aí, o que vocês vão montar para 2025? Qual o perfil de contratação nessa janela? O que vocês têm para a gente montar um time competitivo? Porque a ideia é o Renato Gaúcho, porque ele vai peitar no vestiário, segurar a bronca e tirar um pouco do peso das costas da galera da gestão. Segundo, diz que é um cara bom de vestiário. E terceiro, que é copeiro. É um cara que é acostumado a jogar a Copa. Como o Vasco vai jogar Sul-Americana e Copa do Brasil, então é aí também um atrativo a mais do Renato Gaúcho com relação às Copas. Então ele quer saber, vocês vão montar um time pra gente disputar alguma coisa ou só figurar durante o ano? Essa foi a reunião de hoje. Aí marcaram para amanhã de manhã uma reunião que talvez cele de vez aí a contratação do Renato Gaúcho. Que a reunião de amanhã é para tratar da questão financeira. Quanto que ele vai cobrar, quanto que a staff dele, não é staff, é a comissão técnica dele, vai cobrar, né? Como é que vai ser o contrato, quanto tempo, a multa, né? A questão da multa rescisória. Então tudo isso vai ser debatido amanhã. Estando tudo redondo, aí o Renato deve ser anunciado aí nos próximos dias como técnico do Vasco da Gama. Então tá aí atualizações com relação ao técnico para depois irem para o mercado fazer contratações. Falando em anunciar um técnico, o Atlético Paranaense anunciou um técnico bem conhecido para dirigir eles aí em 2025 na Série B, é o Maurício Barbieri. Ele que o último time que treinou no Brasil foi o Vasco da Gama no início da SAF. Então tá aí, o Barbieri é o novo técnico. Poxa, Nicão, Praxedes, Barbieri e Léo Pelé que eles estão querendo levar, meu amigo, prepara, vocês não vão voltar tão cedo para a Série A. Vou falar baixo, senão daqui a pouco acabam desistindo da contratação do Léo Pelé. Eu acho assim, que o Atlético tinha que levar o Maicon, que essa dupla já está acostumada a jogar junto. Leva o Maicon também, pô. E não precisa dar jogador, não precisa dar dinheiro, nada. Pô, pagou o salário, assumiu aí a responsabilidade. É uma dupla que vai fazer vocês felizes aí no ano de 2025. Oh, meu Deus, se isso acontecesse. Bom, uma última informação. A reforma de São Januário era para começar agora, no final da temporada. Ela não ocorreu, o Pedrinho explicou, disse que estava praticamente fechado com a empresa que ia comprar o potencial construtivo, mas o negócio acabou não acontecendo.
E a previsão é que aconteça agora, nesse primeiro semestre de 2025. Então, a probabilidade de começar a reforma de São Januário é no meio do ano. Então, para o Campeonato Brasileiro, de repente a gente não vai ter São Januário, inclusive falaram que iam aproveitar o início, o primeiro semestre, para poder fazer ali uma experiência de despedida do velho São Januário com a torcida. Só que saiu uma informação hoje que 3 jogos do Campeonato Carioca já estão sendo negociados para acontecer fora do Rio de Janeiro. Vamos lá, o Vasco vai fazer um jogo contra o Madureira no dia 22 ou 23 em Manaus. 22 ou 23, Vasco e Madureira em Manaus. Tá? Vasco e Volta Redonda no dia 1º ou dia 2 de fevereiro, vai acontecer em Cariacica, no Espírito Santo. E o clássico entre Vasco e Fluminense, que não aconteceria normalmente em São Januário, né? Ia ser no Maracanã, não vai ser em Brasília, no dia 5 ou 6 de fevereiro, Vasco e Fluminense em Brasília. É o Pedrinho fazendo dinheiro, né? Porque lógico que tá vendendo aí para empresas que compram esses jogos e pagam uma grana que ele não ia receber no Rio de Janeiro. Mas isso ajuda desportivamente o Vasco? Olha, é um assunto que é bem polêmico, viu? Porque o Vasco já vai jogar as primeiras 4 rodadas do campeonato, provavelmente com times reserva, né? E aí ainda jogar fora do Rio de Janeiro, é o Campeonato Carioca tendo o valor que ele merece, né? Acabaram com o Campeonato Carioca, não tem que se preocupar. A gente perdeu no ano passado o Campeonato Carioca 2 jogadores, viu? O Jair e o Paulinho, no Campeonato Carioca. E perdeu pro resto da temporada. Enfim, deixe seu comentário. Esse assunto é polêmico. Fala aqui se você gostou aí desses jogos. O Vasco excursionar no estadual, que normalmente não vale nada, mas acaba demitindo o treinador, em outros estados, para a galera que mora fora do Rio de Janeiro ter também ali o prazer de curtir o Vasco ou não, isso acaba atrapalhando. Deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.